Fala pessoal, tudo jóia? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Gente, é o seguinte, né? A gente teve uma mudança legislativa nessa semana, né? Bem recente, bem bacana, bem interessante e interessa aí para todos os concurseiros, né, que estão estudando aí licitações. Então, uma mudança até inteligente, né, que o governo federal implementou agora, digamos, deixando a 8666 um pouco mais, talvez, condizente com os padrões de comunicação atual, né, sobretudo com o avanço da tecnologia da informação, né, tanta coisa avançando nesse sentido, né, então, algumas coisas que não faziam mais sentido e estavam na 8666, o presidente, por meio de uma medida provisória, fez uma medida interessante, né, nesse sentido, né, de tentar racionalizar e de tentar, digamos, modernizar alguns dispositivos da 8666, tá? Então, é a medida provisória número 896, de 6 de setembro de 2019, então algo super recente, né? Do que trata a medida provisória. A gente vai ver algumas mudanças que foram feitas em alguns artigos, principalmente da 8666, mas outras leis também foram modificadas, tá? Mas o bacana a gente seria nós notarmos isso aqui, ó. Esta medida provisória dispõe sobre a forma de publicação dos atos da administração pública, sobretudo na temática de licitações, tá? Então isso que é bacana, isso que no meu ponto de vista foi uma mudança inteligente, né? Digamos, menos dispendiosa para a administração e algo mais racional com os padrões de TI, de transparência que nós temos hoje em dia, tá bom? Então legal. O que a medida provisória fez, pessoal? Essa medida provisória, então vocês sabem, né, relevância e urgência, o presidente da República expede a medida provisória, que posteriormente será apreciada pelo Congresso Nacional, então ela tem a validade inicial de 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias. Artigo 62 da Constituição traz lá o rito, né, todo o processamento que o Congresso dá, toda a tratativa que o Legislativo dá, quando o presidente expede uma medida provisória. Medida provisória tem vigência imediata, né? Então isso aqui já está valendo, claro, por 60 dias até o Legislativo se pronunciar sobre a conversão dessa medida provisória em lei ou não, tá bom? Então, mas por hora isso aqui está valendo, tudo certo, tá? Bom, e o que acontece, pessoal? O que foi modificado, né? A gente pode traçar um paralelo sobre como era, né, no que diz respeito especificamente a 8666. Como era a redação da 8666 e como ficou a redação da 8666 com a medida provisória. Então, a medida provisória veio mudando a redação de alguns dispositivos legais, tá? Então, foram modificadas a 8666, norma geral de licitações e contratos, a lei 10.520, né, que fala sobre a modalidade licitatória do pregão, a lei 11.079, que fala da parceria público-privada, das parcerias público-privadas, e também a lei do RDC, que é o regime diferenciado de contratações, tá bom? Então foram 4 leis, 4 artigos, né, 4 dispositivos dessas 4 leis que foram modificados pela medida provisória. Vamos tratar aqui daquilo que mais cai em prova, 8666 e lei 10.520, são as duas leis aí super famosas, super cobradas em concursos, né? Então, o que especificamente a medida provisória fez? Ao invés de, né, uma das exigências que a lei 8666 tinha, por exemplo, era que avisos de licitação fossem publicados em jornal, né? Então, além do diário oficial, editais, né, avisos contendo resumos de editais de concorrência, tomada de preço, concursos e leilões, né, embora realizados na repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez, né? Os incisos 1º e 2º falam da imprensa oficial, do diário oficial, está mantido, tá? Então tem que publicar sim no diário oficial, isso fica mantido. A única coisa é que até 6 de setembro, a 8666 previa também um jornal de grande circulação, né? E agora, com a medida provisória, a redação após a medida provisória 869, essa que é datada, né, de 6 de setembro, então agora, ao invés do jornal, sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos estados, alternativamente, utilizar-se de um sítio da União. Então, o município, o estado, não pode alegar, não, eu não tenho site oficial, então vou continuar publicando em jornal. Não, então se você não tem um site, utilize o site da União, que já existe, já está à disposição. Então veja que é uma medida interessante, pessoal, porque isso gera uma economia de gastos para o poder público, tá?
quando vocês viam, né, primeira coisa, né, que ninguém abre um jornal hoje em dia, já começa que é muito raro as pessoas lerem jornal, mesmo o papel jornal hoje em dia, né, então já tá em desuso, cada vez menos pessoas ainda leem jornal físico, né? E essas poucas pessoas que ainda leem jornal físico, eu duvido que alguma delas, deixa eu ver quais as licitações que foram publicadas hoje. As pessoas não compram o jornal para ver os avisos de licitação. Normalmente as pessoas passam batido pelos avisos de licitação que existem em jornal, ou melhor, existiam em jornais, né? Então, fora isso, pessoal, é muito caro. Você publicar 2 linhas num jornal, tipo Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, é um valor caro que a administração precisava desembolsar para cumprir esse dispositivo da 8666, para divulgar concorrência, tomada de preço, concurso, leilão. Veja que interessante, pessoal, parênteses, não tem modalidade convite aqui, tá? Então, lembrem-se disso. Modalidade de convite não tem edital. Modalidade do convite tem a carta convite, que é uma outra nomenclatura para o instrumento convocatório, tá bom? Então, só para fazer esse parênteses aqui. Então, concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, publicava-se em jornal. Hoje em dia, não mais precisa, né? O poder público não precisa desembolsar essa grana para pagar jornal, né? Para publicar em jornal. Agora basta, portanto, o sítio eletrônico oficial. Não, nesses sítios, então, nesses sites, né, é que vão ficar lá os avisos da licitação. Beleza? Então, uma medida bem inteligente, né? Porque eu acho que hoje em dia, a maioria do pessoal se informa pela internet, realmente. Né? Então, quiser acompanhar, né, as licitações que foram divulgadas, basta acessar o jornal online mesmo, vai ter acesso. Legal? Então, esse é o artigo 21 da 8666, que fala das previsões, né, das exigências para se publicar, né, para dar ciência à sociedade que uma determinada licitação ocorrerá. Então, antes jornal era necessário, agora não mais. Na lei do pregão também houve uma modificação. Bom, antes de irmos para a lei do pregão, né, o artigo 34 fala do cadastro, né, do registro cadastral. No âmbito da União é muito famoso o SICAF, né, que é o Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores, SICAF. Então, muito famoso, muito difundido, né, muito conhecido, né, para quem já trabalhou na administração federal, por exemplo. Né? Então, é um registro, é um cadastro, é aberto a qualquer interessado, quem quiser se cadastrar, né, para poder lá ter os seus dados cadastrados, e isso agiliza na hora de participar de licitações, na fase de habilitação das licitações, é bom que se tenha o cadastro. É o que viabiliza, por exemplo, que uma empresa participe de pregões eletrônicos. É bem interessante ter esse cadastro, tá bom? E para realmente, para a sociedade conhecer que o cadastramento está aberto, enfim, né, também fazia essa publicação por jornal, tá bom? Hoje em dia, não mais faz-se agora por sítio eletrônico. Então, no mínimo uma vez por ano, né, periodicidade mínima anual, publicava-se uma vez por ano em jornal, né, um chamamento para realmente incentivar as empresas a se cadastrarem. Não tem mais jornal, sítio eletrônico, portanto, tá bom? Então, outra coisa, né, que foi modificada, uma mudança mais uma vez inteligente, que evita esse gasto, né, que a administração sempre teve para publicar em jornais de grande circulação ou de circulação local, regional, depende aí do tipo do jornal, né? E também o mesmo raciocínio se faz para a lei do pregão, né? Então também tinha lá que a fase externa do pregão, né? Tal, então a gente iria publicar, né? Publicávamos o aviso no Diário Oficial, ou então também em jornal de circulação local. Veja que interessante aqui, ó. Ou Diário Oficial ou jornal, né? Agora vem a medida provisória e faz o quê? Imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial, tá? Então vejam que agora tem que publicar nos dois veículos, na imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial, tá bom? Não mais jornal e nem tem mais esse ou, né, que havia no inciso 1º do artigo 4º da Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, tá bom? Então, foram aí as modificações que essa medida provisória, de maneira inteligente, na minha visão, fez na norma geral de licitações, que é a Lei 8666, e na Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, tá? Uma modificação inteligente, né, que realmente é aquela coisa, né, como eu disse antes, ninguém abre o jornal para querer procurar licitação, né? Já poucas pessoas leem jornal e ainda mais as que leem, né, o jornal físico, né? Duvido que alguém, não, deixa eu ver quais as licitações do dia. Eu acho que realmente isso tem caído em desuso cada vez mais. Então, uma medida interessante,
por conta aí de realmente quem quiser se saber quais as licitações pela internet, de casa mesmo, não precisa ir na banca comprar o jornal, você já consegue ter a ciência dos editais que foram publicados, enfim, tudo pela via dos canais eletrônicos, né? Muito interessante isso e evita esse desembolso, tá bom? Então, só para fechar, pessoal, foram modificados nesse sentido essas duas leis, mas também no mesmo raciocínio, tá? Onde havia jornal, agora a gente tem sítio eletrônico oficial. Então, na lei das parcerias público-privadas, que é a lei 11.079, e também a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. O RDC não cai em qualquer concurso, realmente não é aquele tipo de matéria, aquela temática de licitação amplamente cobrada ainda em provas, mas é interessante conhecer que também houve essa modificação, onde havia jornal, né, onde estava escrito jornal, agora é sítio eletrônico oficial, tá bom? Então essa foi a novidade da semana, só para deixá-los aí antenados com o que tem acontecido em relação a novidades legislativas de maneira geral, tá bom? Então é isso, minha gente, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e bons estudos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!